Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre uma profissão nobre que surgiu há bastante tempo. Desde o início da humanidade, a habilidade de ensinar existe. No começo, os conhecimentos, as informações eram passadas de pai para filho ou de avô para neto, e assim os conhecimentos iam passando de geração para geração. E as pessoas começaram a perceber a importância de ter uma pessoa dedicada a ensinar, a repassar esses conhecimentos, a construir novos conhecimentos. Foi então que surgiu a imagem, a figura do professor. E para a gente entender um pouquinho mais esse contexto e como vem de lá para cá essa realidade e o que nós temos hoje a respeito do professor, nos dias atuais, está conosco a professora Giza Salles. Tudo bom, Giza? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Obrigada. A Giza é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Tem graduação também em Letras pela Universidade Federal do Amapá. E ela tem pós-graduação em Psicopedagogia Clínico-Institucional, é isso, né? Isso mesmo. E pós-graduação em Gestão da Educação Infantil pela Escola Superior Aberta do Brasil. E também é mestre em Educação pela Unesp de Marília. Já há bastante tempo na área da educação, né, Giza? É verdade. Por que você escolheu essa área? Uma paixão de criança? Se identificou? Conta pra gente. Eu me identifiquei, eu fui me identificando aos poucos, né, com a educação. Eu fiz letras há muito tempo atrás, logo, né, que eu saí do ensino médio. Fiquei um pouco em dúvida se essa realmente era a área que eu queria seguir. E depois de pensar bastante e decidir um pouco o que eu iria fazer, eu resolvi voltar a estudar e resolvi fazer pedagogia, e foi onde, de fato, eu me encontrei. Que ótimo, é tão bom quando a gente se encontra, porque os jovens, quando saem do ensino médio, têm essa dificuldade, né? Sabe fazer muitas coisas, gosta de muitas coisas, mas não consegue se encontrar numa profissão. Exato. E a gente está falando de uma profissão muito especial, que surgiu há muito tempo. Conta pra gente um pouquinho desse início do surgimento do professor. A gente tem que pensar, a educação, ela nem sempre foi uma questão assim formal, formalizada como a gente tem hoje, né? A instrução, ela, como você mencionou, ela era passada de geração em geração, de pais para filhos, né? E as pessoas aprendiam não por uma intenção de se aprender, mas por ver fazer, de olhar, né, pela observação e pelo aprender com... Pela convivência Pela também? convivência com o outro. Não tinha aquela ideia assim, vou me matricular aqui para aprender isso, ou vou frequentar as palestras do professor fulano de tal para aprender tal coisa. Não existia isso. Não, isso só começa a surgir lá na Grécia Antiga, né? Quando a gente fala de civilizações antigas, na Grécia e também logo em seguida em Roma, a partir do século V a.C., é que começa-se a ter uma intenção em ensinar. E aí lá na Grécia a gente tem um termo assim, bastante conhecido, que é a paideia grega, que é uma concepção de educação integral, voltada para todas as complexidades e todas as competências do ser humano, né, nessa formação multidimensional. Por isso que a gente vê que os primeiros filósofos, pesquisadores, eles tinham conhecimento em todas as áreas. Medicina, artes, história, matemática, tudo. Era um conhecimento mais completo. Era um conhecimento mais completo, voltado realmente para essa formação integral, observando o ser humano na sua amplitude, né? Mental, física, espiritual. E aí isso foi se desenvolvendo de fato ao longo do tempo. E daí surgiu um momento em que pensaram, não, então agora vamos criar essa figura do professor para sistematizar esse conhecimento, para organizar esse repasse de informações. Foi mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Conforme a sociedade foi ficando mais complexa, né, e havendo aí a necessidade da formação dos dirigentes, de uma classe que iria realmente liderar, né, aquela nação, aquele povo, então foi surgindo essa necessidade de instrução. E aí, né, a partir dessa experiência da Grécia Antiga, né, que você tem a figura do paiadagogo, que era aquele profissional que, na realidade, na origem, ele era um escravo encarregado, exatamente, encarregado de
levar a instrução para os filhos, vamos dizer, da classe aristocrática. Era esse escravo, o paiadagogo, que depois se tornou o que a gente conhece hoje como pedagogo, o responsável por levar a instrução, por ensinar as primeiras letras, por ensinar as noções de cálculo e também de conduzir, vamos dizer assim, esse aluno para os caminhos do conhecimento. O aluno, ele acompanhava o professor, o mestre, né, durante anos, ficava anos com o mesmo mestre, com o mesmo paidagogo, é assim que fala? Isso, exatamente. E aí depois você vai surgindo a figura também do filósofo, né? E aí a gente tem aquela ideia socrática dos filósofos, também dos sofistas, que vão caminhando e ensinando e transmitindo, discipulando, transformando discípulos, né? E transmitindo, vamos dizer, o conhecimento de uma forma, vamos dizer assim, mais ampla, mais abrangente, né? Ok. A gente está falando de antiguidade. Como que essa ideia da educação assim mais formal foi implantada aqui no Brasil? Quando que chegou isso e como que teve início aqui no nosso país? No Brasil, as experiências educacionais, elas começam, né, com os padres jesuítas, né? Nós tivemos a nossa colonização portuguesa e mais ou menos ali por volta de 1549, a gente tem essa figura dos padres jesuítas chegando ao Brasil para promover a instrução e também a catequização dos indígenas. Sim. Então, durante cerca de 200 anos, a nossa educação girou em torno dessa formação moral e religiosa, né, com esse objetivo da catequização, da doutrinação para a religião católica. Então, esse foi, de fato, o nosso início. Até até o ano de 1700 e pouco, quando houve um rompimento da corte portuguesa com a instituição dos padres jesuítas, que é a conhecida Companhia de Jesus, é quando a gente tem, de fato, um rompimento desse modelo de educação. E aí a gente passa a ter outras iniciativas. Sempre quando um modelo se rompe, surgem novos, né? E esses novos que surgem, eles tentam fazer diferente do que foi feito, né? Então, normalmente, os novos modelos são completamente diferentes do que se existia na época. Como é que foram esses novos modelos criados quando houve esse rompimento com a escola dos jesuítas? A partir daí a gente também já está num período em que você fala de iluminismo, de novas ideias, de racionalidade, da quebra dos paradigmas religiosos, né? Então, a partir daí, século XVIII, você já tem tentativas de uma formação profissional, de uma formação mais intelectual e mais voltada para a razão. E no Brasil não foi diferente, Sim, claro acompanhou essa história também. Exatamente, acompanhou. Esse movimento surge lá na Europa, a partir da Revolução Francesa, enfim, de todo esse movimento que deu origem, né, movimento iluminista que deu origem a tantas transformações sociais, e a partir desse momento isso também chega ao Brasil. Então, por exemplo, no nosso período imperial é quando a gente começa a, de fato, a ter uma educação brasileira, vamos pensar assim. Em 1827, quando o Brasil ainda estava vivendo o período imperial, a gente tem a primeira legislação que traz a formação de professores como uma necessidade. Então, a partir de 1827, até precisamente aquela data tão conhecida como 15 de outubro, que é o Dia do Professor, é uma data histórica, né, em que se tem a primeira legislação tratando sobre a formação de professores. É um momento em que é instituída a obrigatoriedade das escolas de primeiras letras e a necessidade de se haver a formação de professores para atuarem nessas escolas. Então, agora a gente começa a ver essa imagem do paidagogo da antiguidade se transformar no pedagogo, né, dos dias atuais, com instituições sendo criadas para sistematizar a formação desses profissionais para entrar em contato com as pessoas e levarem o conhecimento. É isso que a gente tem. É isso mesmo. E aí, a partir desse período, a gente tem a criação das escolas normais, né? Aquelas tão conhecidas como as escolas que formavam os professores primários. Seria o ensino médio de hoje, mas
com um ensino mais técnico, seriam as normalistas. Exatamente, as que são tão conhecidas como as normalistas. Nossa, eu fiz, não o normal, eu fiz o magistério no ensino médio. Então, formação de professores mesmo para atender às séries iniciais. As séries iniciais. Na realidade, a nossa formação de professores começa com a escola normal, que é essa escola formadora para professores primários. Sim. Depois ela vai passando por transformações, muda de nomenclatura, passa a se tornar as habilitações específicas para o magistério. E aí, posteriormente, a gente tem a fundação, isso já na década de 40, 1939, 40, a gente tem a instituição dos cursos de pedagogia. Então, no Brasil, nós passamos basicamente por essas 3 grandes etapas, que é a formação, a instituição das escolas normais, depois a transformação delas em institutos de educação e, posteriormente, cursos de pedagogia. Sim. E hoje nós temos também, a nossa configuração é basicamente a mesma, nós temos essa formação de professores voltada para os cursos de pedagogia e também as demais licenciaturas, né, que a gente tem até hoje aí. Ok. Giza, você como professora, né, pedagoga, psicopedagoga e pesquisadora da área da educação, como que você vê a imagem do professor hoje? Muito diferente do que era antigamente? A questão da valorização, da importância dele no contexto em que ele vive? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Como é que você vê essa figura? A profissão do professor, ela nunca foi... de fato, uma profissão assim totalmente valorizada. Às vezes a gente tem até uma ideia um pouco mais romântica de que antigamente o professor tinha mais valor. No entanto, quando a gente se debruça nas fontes, nos estudos, a gente percebe que sempre foi uma profissão que demandou assim muitas lutas, muita busca pelo seu reconhecimento, pela sua valorização, e isso de fato permanece até hoje. Sim. Claro que a gente teve avanços em relação a algumas conquistas, né, sociais, da classe em si, mas a gente ainda enfrenta muitos desafios, porque a nossa formação de professores, ela está sempre permeada aí por rupturas em relação a políticas educacionais, a questões econômicas e sociais. Então, de fato, a gente vive um momento assim de muita instabilidade, e isso tem se prolongado ao longo do tempo, né? Apesar dessas dificuldades, a gente pode falar que é uma profissão nobre, porque trabalha com saber, com a construção do conhecimento e com a formação de novos seres. Com certeza. E na instituição adventista, Giza, como que a educação entrou, se foi implantada, se solidificou, e hoje nós temos diversas escolas que formam professores, mas como é que se deu esse início? A gente, para falar em educação adventista no Brasil, a gente vai relembrar uma instituição que foi formada há mais de 100 anos, mais ou menos em 1915, quando a gente tem a fundação, a instituição do primeiro colégio adventista brasileiro, que era chamado CAB, voltado, né, para essa formação de professores. É lá no CAB, que foi uma instituição criada na cidade de São Paulo, na realidade em Santo Amaro, que ainda era bastante distante da cidade de São Paulo, isso 100 anos atrás. E depois essa instituição passa a se chamar Instituto Adventista de Ensino. A partir daí, foram instituídos os cursos de formação de professores, tanto escola normal, como muito posteriormente, já na década de 70, que a gente tem a instituição da Faculdade Adventista de Educação, né, instituindo o curso de pedagogia e as demais licenciaturas. E de lá para cá, a educação se espalhou na instituição adventista, que tem trabalhado e se dedicado à formação de novos profissionais para levar aí não só a mensagem de esperança, mas a mensagem do conhecimento para tantas pessoas, não é mesmo? É verdade. E essa instituição, né, que basicamente começou em 1915 como uma iniciativa, vamos dizer, um pouco mais tímida, se expandiu de certa forma, né? Hoje nós temos a nossa instituição, ela está em processo de transformação em universidade. Essa instituição, que antes se chamava Instituto Adventista de Ensino, ao longo do tempo foi se transformando, foi se ampliando, crescendo, né? E hoje ela se chama UNASP, é um centro universitário que, além de formar professores, como sempre formou professores, pastores, ela também abrange aí um leque imenso de novos cursos, né, de bacharelado, de mestrado, de doutorado, formando novos professores, novos profissionais
e tem investido muito aí na pós-graduação, inclusive, mestrado e nas áreas afins. Para qualificar os profissionais. Exatamente. Giza, muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Obrigada, é um prazer. E obrigada a você que acompanhou aqui a nossa conversa. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para continuar falando sobre essa figura tão importante na sociedade, que é o professor. Não sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Estamos falando hoje sobre a história da educação, o surgimento da profissão de professor. Quando que surgiu a figura do professor e como ele foi e tem sido importante nos dias atuais para a formação de novos profissionais. Agora, no segundo bloco, a gente vai acompanhar um pouquinho a trajetória de alguns professores e entender o significado dessa figura na vida de vários alunos. Acompanha aí. Quando debatemos sobre educação atual, geralmente ouvimos muitas críticas sobre as práticas tradicionais. Isso porque muitas pessoas acreditam que nas práticas tradicionais apenas o professor passava conteúdo e assim ele priorizava a quantidade e não a qualidade do ensino. As comparações entre tempos escolares de gerações diferentes são comuns e cada vez mais frequentes diante das transformações na sociedade. Mas será que a educação hoje é melhor mesmo? Professor, fazendo um balanço de quando o senhor ainda era aluno, estava na sala de aula como aluno, como era a escola nesse período? Que tipo de conteúdo se lecionava? Como os professores se relacionavam com os alunos? Como era essa questão? Do ponto de vista físico, a escola não contava com esses equipamentos que nós temos hoje. As carteiras eram para 2 ou 3 alunos de uma só vez. Os materiais utilizados pelos professores, os subsídios, né, os recursos didáticos, eram lousa, giz e livros, os tais que nós não podíamos comprar todos. Thaís, você é professora, você se formou há 2 anos, mas eu queria saber de você qual a diferença que você observa nos alunos hoje da época que você era estudante, que você era da turma que hoje você dá aula. Propriamente dito, não faz muita diferença desde que eu saí do ensino médio para a situação que eu estou hoje em dia. Faz mais ou menos 10 anos que eu saí do ensino básico e hoje eu dou aula no ensino básico como professora de história e eu consigo olhar para os alunos e falar assim, nossa, aquele ali é igual fulano quando eu estudava. Então, em questão de desrespeito ao professor, falta de atenção, problema em reunião de pais, tudo isso ainda existe. Eu acho que o que é mais diferente daquela época, 10 anos atrás, daquela época, né, para o que é hoje, é mais, não a didática, mas as ferramentas que o professor tem em sala de aula. Então, por exemplo, eu fui ter só no 3º ano do ensino médio projetor em sala de aula, lousa digital, e era sucesso, lousa digital ninguém sabia mexer. Professores que não sabiam usar a internet começaram agora a ter dificuldades para usar, porque agora você tinha uma internet no computador que você pesquisaria o que quisesse, a hora que quisesse. Isso era uma coisa que não tinha. Daniele, em qual ano escolar que você está? Eu estou no 1º ano do ensino médio. Certo, e por que você acha que o ensino básico ele é importante? Porque hoje em dia, se você não tiver ensino básico, você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. E para a gente conseguir ter uma vida boa, assim, com uma boa renda, a gente precisa ter um ensino básico para a gente conseguir se destacar também no mercado de trabalho. E de qual matéria que você mais gosta na escola? Eu gosto mais de história, porque eu gosto de saber como que o homem chegou até aqui, eu gosto de conhecer o passado, o nosso passado. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de informação aí, muitos materiais os quais os professores podem utilizar para transmitir o conteúdo, mas na sua época era um pouquinho diferente. Que tipo de materiais o senhor usava como professor? Como o senhor transmitia o conteúdo? Como era a sua didática na época? Para mim, o material mais importante é o próprio aluno. Então, quando ele reconhecia a sua necessidade de aprender, aí eu ficava tranquilo. Por quê? Nós utilizávamos livro, a lousa e o giz colorido. Que novidade há nisso? Nada. Entretanto, e os meninos que não tinham livros? Eu comecei a produzir apostilas
na época era datilografado, era bastante trabalhoso, e era mimeografado. E falando então em comportamento, em distração, qual é a didática que você utiliza na sala de aula para prender a atenção do aluno? Eu, como professora de História e Sociologia, eu gosto de fazer os alunos conhecerem o que eles estão estudando, ao invés de só saber. Então, por exemplo, como é que eu vou explicar para uma criança de 11 anos de idade a história da Índia? Ele vai olhar para aquilo e vai falar, eu nunca mais vou usar isso na minha vida, eu não vou nem aprender. Aí você ameaça a criança que aquilo que ele aprendeu vai cair numa prova, a história da China, a história da Índia. Aí ele estuda, faz uma prova, passaram-se 2 dias e não faz mais ideia do que ele aprendeu. Então, quando ele conhece, gente, vamos tirar uma aula para falar sobre Índia hoje em dia. Traz roupa típica, traz às vezes, é difícil arrumar um indiano, mas sei lá, em Grande São Paulo às vezes tem. Traz o indiano para falar em sala de aula, vai até o Taj Mahal pelo Google Street View, passeia com eles, mostra o que é o país. Quando eles conhecerem o que é, onde fica no mapa, explica por que é assim, volta no tempo. E isso tem dado muito certo, porque as crianças têm criado o gosto por conhecer coisas novas, e quando eles conhecem, eles quebram um pouco o preconceito, e eles agora conseguem aprender. E para você, o que você acha que torna uma aula mais atrativa? É mais atrativo quando a gente faz as coisas práticas, porque é claro que dentro da sala de aula é necessário ficar dentro da sala de aula e que também é eficaz, mas quando a gente faz as coisas na prática, a gente acaba se destacando na matéria e a gente acaba querendo prestar mais atenção nela. Então, já que é tão importante ter essa dinâmica na sala de aula, qual é o comportamento, a mudança de comportamento que você observa nos seus alunos quando você dá uma aula mais tradicional mesmo, com leituras, e essas aulas mais dinâmicas? O professor, em sala de aula, ele precisa vender o produto que ele está lidando. Se o professor está lá e ele não gosta do que ele faz, é muito difícil ele convencer os alunos de prestar atenção no que ele está falando. Como eu disse, a distração é muito grande. Gente, ninguém vive sem celular. Não adianta brigar com uma criança que o celular está no bolso. Você está com o celular no bolso. Você está ali vendo um compromisso importante. Então não tem como chegar na criança e falar, você nunca mais desliga, leva para a direção. Você faz. Então, primeiro, cria confiança deles. Olha, guarda o celular. O que eu estou mostrando é muito importante, é essencial para a sua vida. Se você não souber isso, você vai perder metade da sua vida. Ah, professora, mentira. Mentira nada, olha só. Sabia que fulano era assim, assim, assim? E começa, vai levando eles a imaginar. Eu dou história. Eu confesso que é muito mais fácil fazer eles viajarem comigo que talvez com um professor de exatas. Mas você precisa vender o que você faz, mostrar a importância daquilo. Quando você está num mau dia e você dá uma aula ruim, você percebe neles. Você percebe que um deita a cabeça, você percebe que um tá ali em corpo, porque em espírito não faz ideia de que planeta ele está. Quando você dá uma boa aula, já tem aluno que faz isso. E você fica, nossa, eu sou uma péssima professora. Eu dei a minha melhor, eu passei a noite fazendo aula e o aluno dorme. Gente, você precisa conviver com isso. Tá difícil, mas não é impossível. Entendeu? O futuro são eles, então faz o melhor. E convence eles de que aquilo é importante. Porque se você não convencer eles, ninguém mais vai tentar convencer. É em casa a pressão, às vezes são os amigos fazendo pressão, o garoto quer dormir em sala de aula, quer usar o celular. É muito mais legal ele ficar conversando com o crush dele no WhatsApp escondido que ficar ouvindo falando de história egípcia, antiga. Eu entendo isso. Então pega lá a história do crush, leva pro Egito. Vamos entender o que está acontecendo? Ó, uma cantadinha histórica para você dar lá na sua menina. E eu acho que os alunos reagem muito bem. Os alunos percebem que o professor está tentando e eles respondem na mesma medida. Isso é legal de ver. Para concluir o nosso bate-papo, como o senhor avalia a questão da didática atualmente? Nós temos muito conteúdo aí à disposição, mas será que os alunos estão realmente aproveitando essa gama enorme de informações? Será que os professores estão sabendo transmitir isso? Ou será que a escola não se dá tão bem com essa questão atualmente? Giovanni, isso nos remete ao raciocínio do que significa juízo. Juízo tem a ver com cosmovisão. Quando nós lemos apenas obras literárias específicas, tipo romance de Machado de Assis, nós temos uma determinada visão. Mas quando nós começamos a ler obras variadas, a nossa cosmovisão vai aumentando. E ela aumenta mais quando nós nos colocamos experimentalmente no trabalho social. O aluno não é uma mercadoria. Ele é uma criação de Deus, uma criatura de Deus. E Deus quer torná-lo seu filho mediante a aceitação do sacrifício de Jesus. O professor tem que ter essa consciência. Ele tem que colocar em prática o ensino de Jesus.
Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu aluno como a você mesmo. Pois é, o professor é essa figura importante que trabalha com o conhecimento, que trabalha com a construção do saber, que ensina, mas também aprende. E agora eu quero perguntar para você que acompanha o Concerto de Ideias com a gente. Você lembra aí de algum professor que te marcou, que fez a diferença na sua vida? De repente, professor lá das séries iniciais, ou do ensino médio, ou então da faculdade? Conta pra gente, a gente quer saber quem é o professor que fez a diferença na sua vida. Fala aí com a gente aqui, ó, por meio das redes sociais, tá bom? A gente vai ficar esperando, então, o seu comentário. Um beijo muito carinhoso, a gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!